Bem-vindos, meus irmãos. Estamos agora no capítulo 7, primeira parte, intitulado Martírio e Amor. Então vamos lá. Depois de toda a perseguição, né, do, do Quinto Varro, depois da morte da Cíntia, e ele foi então aprisionado, né? E a gente viu que o que Emmanuel coloca para nós que ele ia ser o início do verdadeiro martírio dele. E aí tem uma frase muito interessante do livro que a gente trouxe, que ele fala o seguinte: não era só a paciência que se irradiava deles, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos verdugos. Então, nesse julgamento dele, onde ele é levado ali para ser julgado mesmo, né, para como se ele tivesse sido responsável pela morte da Cíntia, pela morte daquela criança cristã e de diversas outras atitudes, todo aquele ódio, todo aquele, né, aquele sentimento daquela multidão que estava ali no seu julgamento, ele se portava com uma serenidade que, que tocava as pessoas, né, que até incomodava as pessoas. Então, é o que fala aqui para nós, que não era só essa paciência que radiava, né, era essa grandeza espiritual dele. As suas palavras serenas, as suas palavras calmas, e todo aquele ambiente de acusação, de ódio, né, de crítica e tudo mais. E aí nós selecionamos duas lições que ele dá. Uma para um cristão que estava ali junto, e aí ele se coloca, eu também sou cristão, um jovem, né? Querendo de alguma maneira defender o Varro naquela situação. E aí ele coloca para ele o seguinte: esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte, e sim a da vida. Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar o vosso mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade e por ele sofrendo, dia a dia. Vai em paz, não desrespeites o mensageiro do imperador. Então ele fala assim, né? Respeita esse momento, respeita a lei. Eu estou aqui para sofrer o meu julgamento. Isso vai ser o mais fácil, porque o mais difícil é viver pelo Cristo, o sofrimento do dia a dia. Mas é assim que você pode dar o exemplo, é assim que você pode contribuir com as outras pessoas. Então ele dá uma lição muito bonita para esse jovem cristão, que estava ali no seu início, né? Do testemunho. E uma outra lição importante que ele dá para nós é justamente pro Súbrio, que é aquele soldado, né? Lembra aquele soldado que ajudou ele na sua fuga lá no começo da história e que se coloca cristão agora? E aí ele fala para ele, Súbrio, a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade. Quer dizer, seguir o mestre, ser trabalhador do Cristo, ser escravo do Cristo. Achei muito bonito isso. É que é a verdadeira liberdade. Tanto quanto a morte em companhia do nosso Divino Mestre é a ressurreição para a vida imperecível. Quer dizer, essa visão diferenciada da morte, né? Que morrer ao lado do Cristo é renascer para essa vida eterna. Só um fardo deveremos temer, que é o da consciência culpada. Então, diante da nossa vida, meus irmãos, que possamos pensar sobre isso, né? A única coisa que a gente tem que ter medo, na verdade, é de ter a consciência culpada. Todo o resto é parte do amor e da justiça de Deus. É programação espiritual. Seja a morte, seja o sofrimento, seja a dificuldade, seja a perda do ente querido, seja lá o que for. O único temor que nós devemos ter, então, é o da consciência culpada. Que a gente não tenha isso, né? E aí, passamos para a execução do Varro. Ele é, então, condenado, porque ele não nega o cristianismo, sempre com essa fé, com essa calma, com essa harmonia. Então ele é condenado. E aí, durante a sua execução, ele é golpeado por 3 vezes, mas Emmanuel diz que uma energia invisível ali toma conta para que esse golpe não finalize a sua vida. E existia uma lei naquela época que após 3 golpes, né, durante a execução, ele só poderia ter esses 3, então ele deveria ser encarcerado novamente. Então ele acaba não morrendo, apesar de estar extremamente machucado, cortado, praticamente com as vísceras expostas ali, né, que ele fala da clavícula. Então ele não morre e ele é levado para as celas novamente. O que mostra para nós
essa necessidade do reencontro de Tassiano com ele. Porque nesse momento, aquele soldado que nós falamos, né, que é o Súbrio vai em direção a Tassiano para contar para ele, contar toda aquela história, né, desvendar todo aquele mistério de anos e anos. E aí ele conta, o pai adotivo, né, do Tassiano, que é o Vetúrio, ele não aceita aquela situação, ele fala, você não vai desorganizar a harmonia do meu lar e tal, mas mesmo assim, ele já tendo contado a história, o Tassiano, ele pede, eu gostaria de ver ele então, se fosse assim, eu gostaria de ver o Varro, se é meu pai mesmo, quero entender. E aí ele vai em direção, né, a cela lá, vai até lá e eles têm uma conversa. E aí eu selecionei aqui para nós algumas frases que durante toda essa conversa, esse descobrimento do passado, que é muito lindo na história, mas que o Varro fala para Tassiano, algumas frases que tocam o nosso coração. Ele fala o seguinte: ninguém alcança dignidade pessoal sem abnegados condutores. Então ele dizendo aqui para ele valorizar o Vetúrio, não não odiar o Vetúrio por ele ter feito tudo que ele fez, né? Ter ordenado a morte do verdadeiro pai do Tassiano e ter criado ele de maneira diferente que o Varro faria. Então ele fala assim: agradece ele porque ele cuidou de você, porque a sua mãe escolheu ele e eu respeitei a escolha dela. E ele fala para então, quer dizer, independente dos pais, né, dos condutores de vida que nós tivemos ou tenhamos, independente dos erros, das dificuldades dele, Varro ensina para nós, né, que a gente possa respeitar, né, essas pessoas com dignidade, né? O agradecimento sincero é uma lei para os corações nobres e leais. Então, independente do que seja feito, que tenha gratidão. Gratidão pela forma como a pessoa, pelo menos, tentou. Então, ele fala isso pro Tassiano, que é muito bonito. O amor, acima de tudo, é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Então, amor, antes de qualquer coisa. Amor, por aqueles que a gente gosta, por aqueles que a gente quer cuidar. Então, se a gente tem alguma dúvida em relação a como agir, lembremos-nos sempre de agirmos com amor. O restante é consequência. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Então, cuidado com essa posse, né? Cuidado com o querer só do outro. Eu te amo e quero que você seja como eu quero. Não. Doar quer dizer, amar é doar a si mesmo. Doar de nós. É nos colocarmos, né, na renúncia, na doação. Quem de nós poderá penetrar com segurança a consciência alheia? Nós não devemos achar que a gente consegue entender a consciência do outro, e julgar o outro, porque a gente não conhece a consciência, a história, a cultura. Então, paremos para pensar sobre isso e para que não, né, julguemos o outro o tempo inteiro. Às vezes aquele que está na vida do crime, às vezes aquele que está numa vida mais difícil que a nossa, a gente não deve julgar, porque a gente não sabe a sua história, a gente não sabe, né, o que ele viveu. Cada homem é um espírito eterno, em crescimento para a glória celestial. Então, esse olhar para a humanidade, esse olhar de que cada pessoa é um espírito eterno, com as suas histórias, com as suas vivências, e vai se tornar um dia um espírito de amor, um espírito de luz. São todos nossos irmãos, né? Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Para a gente parar, então, de deixar de colocar nos ombros das outras pessoas a nossa infelicidade. A nossa felicidade ou infelicidade só depende de nós, da nossa visão das coisas. Não depende absolutamente de mais ninguém e de nada. Seja objeto material, seja coisas ou sejam pessoas. O tempo é o calmante de todas as aflições. Tenhamos paciência, né? Que o tempo ele vai acalmar todas as nossas angústias, aflições, tenhamos fé e paciência. Ele fala isso no contexto de que ele fala assim: você não precisa ser e não vai ser cristão agora, você talvez não vai me entender agora, ele fala para o Tassiano. Mas ao longo da sua vida, provavelmente virão problemas, virão dificuldades, e aí você vai se lembrar disso tudo. E no momento certo, você vai entender. Então não tenha ansiedade, né? Anseio de entender tudo que eu tô falando agora. Tenha paciência. Então ele acalma até isso. Ele entende o tempo do Tassiano. E é muito profundo e muito bonito essa parte também. Então o tempo é o calmante de todas as aflições. Ajuda aos que te atormentam, ampara os que te não entendem. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Não julgar o criminoso, né? Mas amar aquele que erra.
E aí então ele passa então por esse processo de desencarne ali nos braços do filho, né? Então tem esse reencontro, essa descoberta da história. Então ele não precisou, ele, né, quer dizer, esperou, teve a paciência, o tempo de Deus de aguardar vários anos, décadas ali quase que se passam, e aí no momento certo toda aquela história é revelada. Aí essa história tem um impacto, o exemplo dele tem esse impacto porque ele soube esperar o momento certo, o momento da sua morte. E aí ele desencarna, e aí o seu desencarne é muito bonito, porque ele cheio de espíritos que acompanharam, espíritos amigos, um monte de crianças vão receber ele, e receber ele com aquele cântico, né, que ele havia criado e que ele cantava para as crianças. Então ele é recebido no mundo espiritual. Então, Quinto Varro ouviu, né, o velho hino, simples e tenro, que ele mesmo compusera para felicitar os visitantes de sua escola, enquanto as crianças repetiam. E aí tá aí a música. Aí nós trouxemos a música que foi, né, a letra de Emmanuel e foi musicada por José Machado Pinheiro. Tá, essa música está no CD intitulado Agradecimento. Então vamos ouvir essa música. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Lindo, né, meus irmãos? Então imagina esse desencarne dele sendo recebido por tantos amigos da espiritualidade, com essa música, né, que ele mesmo havia composto, cantado por um coral de crianças. Então imagina um momento de muita luz, de muito amor, de muito acolhimento. Quer dizer, mostrando o quanto o trabalho, o quanto a devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto a fé, né, valem a pena, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dificuldades, que às vezes escolher o amor, né, nos traz, mas as bênçãos que seguem a tudo isso na eternidade são muito valorosas. Então, e são assim, dificuldades, são que a gente não tem mais hoje em dia, né? Que antigamente, os cristãos de antigamente, eles realmente eram perseguidos e eram assassinados pela sua fé. Hoje a gente não tem dificuldades nesse nível. As nossas dificuldades são muito mais simples, muito mais brandas. E será que nós realmente estamos doando o máximo de nós, né, para o trabalho do nosso Senhor Jesus? Então fica essa reflexão. E aí, para finalizar, nós vamos ver o encontro, né, do Varro com Corvino e com Cláudio. Cláudio é aquele espírito que autoriza a sua reencarnação lá no primeiro capítulo,
E o Corvino, esse espírito que a gente já conhece muito bem, que o acompanha durante a reencarnação, então eles se encontram no mundo espiritual e tem uma conversa, né? E aí selecionamos uma pequena frase dessa conversa que também é muito bonita, onde Varro fala o seguinte: abnegado amigo, tuas palavras falaram fundo a minha alma, porque ele louva, né, todo o esforço do Varro naquele momento. Recebo-as por incentivo caridoso à minha pobre boa vontade, de vez que não as mereço de modo algum. Sei que a tua generosidade me descerra novos horizontes, que a tua bondade pode conduzir-me às alturas. Entretanto, se é possível, deixa-me na terra mesmo. Reconheço-me por enquanto incapaz de seguir adiante, mesmo porque a minha tarefa não foi concluída. Gostaria de renascer na carne e servir junto do Filho que o céu me confiou. Então ele mal desencarna ali, diante de tanto sofrimento, mas ele ainda não sente que cumpriu sua missão, e naquele momento ali, desencarnando, ele já pede para reencarnar novamente. E como havia sido oferecido um século para ele trabalhar com o Tassiano, e esse século não tinha finalizado, né, porque ele desencarna com menos de 100 anos, pelo menos, ele é concedido, então, ali essa reencarnação. Então, ele pede para reencarnar. Então, olha que devoção desse espírito maravilhosa, de querer reencarnar novamente, enfrentar todos aqueles sofrimentos de novo, mas para conduzir aquele espírito que ele tanto amava, né? Então, é uma lição muito linda para nós. E a gente finaliza esse capítulo e a primeira parte também do livro com esse sentimento de fé, de amor e de esperança que Emmanuel nos traz com a experiência do Quinto Varro. Vamos continuar nossos estudos, então, agora a partir da segunda parte do livro. Um grande abraço a todos e bons estudos.